Olá pessoal, então essa aí vai ser a próxima aula de Introdução à Mecânica Quântica, em que a gente vai comentar um pouco sobre a estrutura da matéria. Em particular, a gente vai introduzir rapidamente o experimento de Rutherford, apontar quais são as carências desse modelo aí da estrutura da matéria. Isso aí é um pouco chuva no molhado, a maioria de vocês provavelmente já estudou bastante sobre isso em Química, a nível de ensino médio, vestibular e tal. Mas eu acho que ainda vale um pouco a pena a gente refletir um pouco mais, e tentar entender os pormenores do que faltava, para o modelo da matéria antes do Bohr, e um pouco os detalhes, as limitações e até um pouco, vou ser bem sincero aqui, as gambiarras, que tiveram que ser feitas, O nome mais sofisticado para isso seria as hipóteses do modelo, Algumas hipóteses bem feitas ad hoc, sem muita fundamentação prévia, Então, reforçando aqui, a gente está naquele modelo ali, naquele momento em que você tinha mecânica clássica, e ela já estava mostrando sinais, de limitação, e que você tinha algumas hipóteses feitas ad hoc para reproduzir os experimentos, que no final são melhor justificados com a teoria quântica, vamos dizer, estrito sensu. A gente vai chamar de nova quântica, vai ser obtida a partir, da equação de Schrödinger, Heisenberg, como a noção matricial e tudo mais. Isso aí só vai vir nos meados para o finalzinho da década de 20, E aí o Rutherford, o experimento dele data de 1909, na história da matéria. Bem, então vamos partir aqui para a estrutura do experimento. Vou lá, Então, o que consiste no experimento de Rutherford? Ele tinha uma fonte de radiação, de radiação alfa, que basicamente são partículas com carga mais 2 e massa atômica 4, basicamente núcleos de átomos de hélio. Então, radiação com massa, e então ele dispara aí essa fonte de radiação, tudo bem? Então tem radiação alfa incidindo, sobre uma folha de ouro, certo? Que está representada aqui com o nome na tabela periódica, do ouro. E ele incide essa radiação e vê como é que ele espalha. Tá? Então, basicamente, o que eu quero fazer aqui? Eu estou investigando a estrutura, da matéria com a radiação. Basicamente, você joga a radiação lá e vê como é que espalha. Tá? Então, e aí qual que é o resultado que é observado? Primeiramente, muita parte da radiação alfa simplesmente atravessa a folha de ouro. Tudo bem? Então, essa radiação aí simplesmente atravessou sem fortes interações com a matéria. Tudo bem. Então, isso aqui é um pico aí de interação aqui. E tá esse pico aqui que eu estou me referindo. Deixa eu pegar aqui o preto. Esse aqui. Tá? Ok, então esse aqui passou direto. O segundo tipo, o segundo pico aí de intensidade associado, seria pequenos ângulos de espalhamento, tá? Então, na verdade, eu jogo radiação e isso espalha para todas as direções. E eu estou coletando isso com uma chapa aí, que pode ser sensibilizada para radiação alfa, tudo bem? A segunda, você tem a radiação que sofre pequenos desvios. Isso aí é esperado, Ou seja, a radiação veio lá, interagiu com a matéria e se desviou de alguma maneira, de algum ângulo. Tudo bem? Então isso aí, se pensar no modelo que a gente tinha antes, que era do pudim de passos do Thomson, que era uma matéria meio distribuída, A rigor não se imaginava que na matéria existisse tanto vazio, certo? Então esses pequenos ângulos de desvio eram esperados e a ideia é que você, olhando como a partícula alfa desvia, você consiga investigar a estrutura da matéria. Tá? Então essa é a ideia fundamental disso aí. Tudo bem? Então, por exemplo, como difração de raio-x, você joga raio-x, joga radiação, no caso eletromagnética, vê como espalha, e dependendo de como espalhar, você tem informação sobre a estrutura da matéria. Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui, sendo que com partículas alfa, com radiação alfa. Qual que é a grande surpresa? A grande surpresa está aqui, nesse ponto aqui 3, que seria uma forte proporção de partículas alfa que sofrem fortíssima deflexão, com ângulos muito grandes. Então, imagine esse ângulo aqui, θ',
próximos a 130 graus. Então, elas são retroespalhadas. Elas incidem na folha de ouro e espalham para trás. O que isso aponta? Isso aponta que deve existir uma parte da matéria que é muito maciça, de tal forma que a partícula alfa, quando ela bate nessa matéria, ela retroespalha. Tudo bem? Então, basicamente, isso aí é o que é esperado experimentalmente. E como é que se explica esses resultados? Então, esse é o modelo teórico que a gente tinha naquela época, né? Basicamente, gente, aqui, com esse experimento, você consegue obter um resultado experimental de número de partículas por θ. Então, você consegue obter essa dependência, né, da intensidade de radiação que incide, ou seja, do número de partículas que incidem para cada θ que você consegue medir. Tudo bem? E o modelo teórico para isso, né, é o modelo de espalhamento de Rutherford. Né? Então, basicamente, você vai supor que vem uma chuva de partículas alfa aqui da esquerda para a direita, né, com diferentes parâmetros de choque B, né, que é isso aqui. E aí, para cada partícula, você pode, né, supor aqui um átomo maciço, né, com carga mais Z vezes E, né, ou seja, o núcleo do átomo de ouro, né? E aí, essa partícula alfa vem e deflete, né, com esse ângulo θ. Inclusive, pode ser próximo de 180. Se esse ângulo B que for pequenininho, você pode ter aqui um choque, por exemplo, em B igual a zero, ela vem e volta, né? E aí você tem aqui hipótese sobre a energia que essas partículas incidem, né? Sobre esse núcleo de ouro maciço, né? Então você tem esse tipo de espalhamento, né? E de fato o Rutherford fez esse modelo aí clássico e bateu com o experimento, tá? Em algum grau isso tem um pouco de sorte, tá? Esse experimento funciona tão bem com esse modelo teórico, né? Isso tem a ver com a secção de choque, né? De espalhamento, desse tipo de espalhamento aí por um núcleo maciço, né? Com interação columbiana. Esse tipo de interação ser a mesma seção de choque, né, do modelamento clássico e do quântico, tá? Então essa sorte, né, esse fato fortuito, de fato facilitou o Rutherford, mesmo com o modelo clássico dele, né, a encontrar a seção de choque, né, e a descrever esse espalhamento do número de partículas por cada ângulo de espalhamento, tá? Então o Rutherford, com esse modelo, né, e com esse espalhamento que ele comparava com o modelo teórico dele, mostrou que no núcleo deveria haver no átomo, né, deveria haver um núcleo maciço com toda a carga positiva concentrada, né? E a carga negativa, por sua vez, devia estar espalhada por aqui, né? Mais delocalizada, espalhada de tal forma, e o elétron muito mais leve. De tal forma que o elétron é tão leve que ele nem interfere tanto com a partícula alfa que incide, né? Porque a partícula alfa é muito mais pesada que o elétron. E o que a partícula alfa sente mesmo, né, é a interação de espalhamento com o núcleo. Tá? Então, são esses insights que o Rutherford, né, obteve. Né? Então, a gente tem agora o nosso modelo de Rutherford, que é o modelo planetário. Ok? Então, basicamente, o retrato que nós temos de um átomo agora é o núcleo, certo? E a gente aí não tem a ideia de um nêutron ainda, tá, gente? Então isso aí só vai ver depois com o Chadwick. A gente tem um núcleo aqui com cargas positivas mais Ze. E aí, então, órbitas. Opa, deixa eu colocar aqui um preto. A gente tem aqui órbitas, né, em que os elétrons, né, vão, então, se deslocar. Então a gente chama aqui de modelo planetário. Certo? Então a gente tem aqui esses caras, o núcleo aqui parado e mais ou menos imóvel, né? E esses elétrons orbitando ao redor do núcleo, né? Então a gente tem aí um modelo planetário que lembra até o fato da lei da gravitação de Newton e a lei de Coulomb serem muito parecidas, né? Que é a dependência com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, isso aí já te aponta que deve ter alguma correspondência em algum grau
entre esses sistemas atômicos regidos, né? Segundo Rutherford, por interações columbianas, né? E os sistemas planetários, então, que são regidos por interação gravitacional. Tudo bem, gente? Então, basicamente, esse é o retrato que o Rutherford tem agora pra gente. Ok, pessoal, mas nem tudo são flores, né? E esse modelo de Rutherford, ele foi bem bacana para acessar então essa estrutura da matéria, do átomo, em núcleo e elétrons, né, orbitando ao redor dele. Porém, ele tem problemas sérios, né? Essa analogia do sistema planetário, né, gravitacional com o sistema eletrostático, elétrico núcleo-elétron, tem suas limitações. Em particular com o quê? Já se sabia de antes que uma partícula acelerada, pela teoria eletromagnética, essa partícula acelera, como é o caso do elétron orbitando o núcleo, né? Ela emite luz, certo? Se ela emite luz, ela está irradiando energia. Se esse elétron irradia energia, ele perde energia. Perde energia cinética, ele vai progressivamente diminuindo o raio dele e sendo atraído para mais perto do núcleo, tá? E o que acontece então? Esse elétron naturalmente vai colapsar, né? E você vai ter, vamos dizer, o elétron caindo no núcleo e vai colapsar numa partícula neutra e essa estrutura aí não se sustenta, tá? Isso não acontece no sistema planetário porque essa irradiação de ondas gravitacionais num sistema desse tipo circular é muito fraca, tá? Ou seja, você não tem esse tipo de radiação tão intensa quanto um sistema eletromagnético. Então, para irradiar luz eletromagnética, ondas eletromagnéticas, basta acelerar. Então, isso aqui irradia muita luz, né? E o tempo esperado, esse ΔT esperado pelos modelos, né? É da ordem de 10 a menos 12 segundos. Ou seja, se esse modelo do Rutherford estivesse correto, e se a física clássica estivesse correta, né, que era o que eles tinham na época, se previa então que a gente teria 10 a menos 12 segundos de existência da nossa estrutura atômica. E o fato é que a gente vive muito mais do que 10 a menos 12 segundos, né? Um picosegundo, certo? Então, como é que a gente consegue salvar a estabilidade da matéria, né? Porque isso aí não é previsto pelo Rutherford, ele não tinha de fato uma resposta para isso, né? Então isso aí é a ponta solta do modelo de Rutherford, tá? E uma observação legal, né, é que esse tipo aí de emissão de luz por cargas elétricas, por elétrons acelerados, isso aí não é nem bom nem ruim, né? Isso aí é um fenômeno físico que pode ser utilizado. Então, relacionado a isso, uma coisa muito legal para vocês associarem, né, é o Sirius, que é um acelerador de partícula que existe aqui no Brasil, de terceira geração, muito potente, muito, muito bacana. Assim, é um estádio de futebol feito para um acelerador de partículas, que essa luz aqui, ela tem propriedades físicas bem bacanas. Ela é muito brilhante, você consegue acessar com esses elétrons, né? É um acelerador de partículas, então esses elétrons são acelerados até quase a velocidade da luz e você consegue uma fonte de luz muito colimada, de alta frequência, de comprimento de onda muito pequeno, que serve para vários experimentos de física. Tá? Então, no acelerador de partículas Sirius, né? E ele funciona baseado nesse fenômeno aí de você acelerar um elétron numa órbita aproximadamente circular, né? Tem, é claro, as suas... Eu acho que, na verdade, é mais um polígono, no caso deles, né? Mas tudo bem. E você acelera o elétron e ele solta aí essa luz, né, de maneira bem intensa, tá bom? Então, isso aí é o primeiro furo do modelo de Rutherford, que é uma coisa bem sensível, tá bom? Tem outras coisas que também o modelo de Rutherford não explicava. Vamos partir aqui para elas. Uma outra coisa que também era um problema em aberto na época, né, e tem a ver com a estrutura da matéria, são a descrição dos espectros de emissão e absorção dos elementos, ok? Então, basicamente é o seguinte, quando você tem um gás rarefeito, né, e você passa uma descarga elétrica, tipicamente você cria uma lâmpada, né, lâmpada de neônio, de argônio, existe lâmpada de mercúrio, enfim, né,
hidrogênio e tal. E aí essas lâmpadas, né, elas têm um espectro de emissão, né, basicamente a mesma coisa do corpo negro. Pega essa luz que ela emite, decompõe em diferentes frequências ou comprimentos de onda e você obtém um padrão, né? Esse padrão de emissão, ele está aqui, né? Então observa o seguinte, esse tipo de lâmpada baseada em elementos, né, você vai excitar os átomos, né, moléculas, enfim. Excitando os átomos, eles excitam, decaem de volta, emitem luz. Assim que essa luz, ela tem frequências muito bem definidas, tá? Então seria esse espectro de emissão, tá? Então você tem uma linha vermelha, uma linha aqui no azul, né? Algumas linhas no violeta, no anil e tal, né? E você também tem, se você jogar uma luz aí de espectro contínuo, que nem o corpo negro, né, a luz do sol, você passar por uma camada, né, de gás, por exemplo, ou que seja transparente, né, ele absorve, né, não toda a luz de maneira uniforme, mas você tem algumas frequências bem definidas de absorção, né, o espectro de absorção, que é muito similar ao espectro de emissão, né, ou seja, você só consegue fornecer ao átomo, né, a energias a certos comprimentos de onda ou frequências bem definidas, né, que correspondem aos espectros de emissão, né. Então observa aqui essa linha vermelha, né, tanto no espectro de absorção quanto no espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Aqui essa azul, aqui essas três, né, linhas de absorção ou emissão no violeta, né, já no finalzinho do azul de alta energia e tal. Então observa que você tem esse espectro aí bem definido dos elementos, né? E você consegue fazer experimentalmente essa caracterização dos elementos para vários, né? Para sódio, para metais, né? Mas sim, conhecia-se essas raias experimentalmente, mas não sabia explicar o porquê que isso acontecia. Por que a luz só é emitida ou absorvida em frequências bem determinadas, né? Então o Rutherford não conseguia explicar esse tipo de ideia, né? E esse tipo de situação, gente, é muito interessante para astronomia, né? Então aqui eu trouxe aqui um exemplo, né, desses espectros, né? Aplicação prática. Então, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, que o Sol ele é feito de hidrogênio, né, e hélio, né? Como é que a gente sabe disso? Ninguém nunca foi lá e foi conferir, né? A gente sabe disso pelo espectro que ele emite, a gente observa, né? Então, uma estrela parada, né? No caso do Sol, para a gente, basicamente, né? Ele tem um certo espectro que a gente recebe, né? É um espectro praticamente contínuo, mas tem algumas faixas aí de intensidade mais fraca, ou seja, faixas que são absorvidas lá pela própria constituição do Sol. E elas correspondem principalmente a hidrogênio, né? E um pouco a hélio. Então, pelo espectro do Sol e pelas, vamos dizer, as falhas que você consegue perceber, bem finas, né? Mas que você compara com as leituras de espectro de absorção e emissão do hidrogênio aqui na Terra, você percebe, o Sol ele é feito de hidrogênio e hélio, basicamente, né? Isso se aplica tanto para o Sol quanto para outras estrelas, né? Planetas e tudo mais, né? Então você consegue observar isso por meio dessas assinaturas, né? Esse aí nessa imagem que eu peguei, dessa impressão digital dos componentes químicos de uma estrela, tá? Não só isso não vem prontinho assim no geral, né? Então o cientista ele precisa dar uma verificada nisso, né? Isso não vem prontinho, por quê? Porque pode ter um certo movimento relativo entre a estrela e a Terra, né? E aí isso você consegue, quando a estrela se afasta, você tem via efeito Doppler, né? Na verdade, como tem que ser efeito Doppler da luz, é um efeito Doppler relativístico, tá? Mas basicamente é efeito Doppler. A leitura é a mesma na situação clássica. Quando a estrela está se afastando, você tem um desvio para maiores comprimentos de onda, para baixas frequências, né? E aí então você vai um desvio para o vermelho. E quando a estrela se aproxima do nosso referencial da Terra, né? Essas linhas aqui
elas vão para o azul, elas vão para regiões de maior frequência e menor comprimento de onda. Ou seja, você consegue, né, com alguma dificuldade, né, você precisa ser astuto o suficiente, mas essas posições relativas do espectro de absorção e emissão, certo? Você pode comparar com os elementos, né, e com o resultado teórico de efeito Doppler e dizer exatamente do que a estrela é feita, né, e qual que é a velocidade dessa estrela com respeito ao nosso referencial terrestre, certo? Então, isso eram coisas que foram descobertas, mais uma vez, gente, primeiro experimentalmente, ficou-se carecendo de uma explicação teórica, né, em que o modelo de Rutherford não conseguia dar respostas para essas observações experimentais de espectros de absorção e emissão, tampouco para o fato da matéria ser estável, tudo bem? E aí essas respostas aí só foram respondidas pelo Bohr com o modelo dele, né, de energias bem quantizadas. Isso aí vai ser assunto do próximo vídeo. Até lá!